Bom dia a todos. Aqui estamos nós mais uma vez para um outro webinar, um outro encontro de A Voz das Escolas, hoje dedicado ao agrupamento de escolas de Santo António do Barreiro. Este webinar tem alguns presentes. Primeiro eu, Luísa Janeirinho, da Inspeção-Geral de Educação e Ciência. Vamos ter também aqui a Aida Brito, da Direção-Geral de Educação. Aida, bom dia. Vamos ter a Catarina Vieira, que é mediadora no agrupamento de escolas de Santo António do Barreiro. A Judite Primo, que é titular da Cátedra Unesco Educação, Cidadania e Diversidade Cultural. A Manuela Espadinha, diretora do agrupamento de escolas de Santo António do Barreiro. E a Susana Duarte, professora responsável por este projeto, quando era docente no agrupamento de escolas de Santo António do Barreiro. E, mais uma vez, temos aqui nos bastidores, para nos dar apoio e tornar possível este webinar, a Lina Mafarella e o Luís Ferreira, da Direção-Geral de Educação, que, embora invisíveis, também estão aqui conosco. Mas este segundo encontro é dedicado, mais uma vez, à integração e, no caso, à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas e o papel que a educação tem para tornar este processo possível. Para isso e para falar deste processo, está aqui a Aida Brito, da Direção-Geral de Educação, que nos vai apresentar, bom dia Aida, que nos vai apresentar e enquadrar este webinar, A Voz das Escolas, integrado e no âmbito do trabalho que o Ministério da Educação, a Inspeção e a Direção-Geral de Educação têm vindo a fazer em parceria relativamente à estratégia. Aida, podes nos dar aqui o mote e o pontapé de saída para este encontro? Bom dia a todos, mais uma vez. Claro, a educação desempenha um papel fulcral na nossa sociedade, sendo a base para a realização pessoal, a empregabilidade e exercício de uma cidadania ativa e responsável. As políticas educativas têm-se consubstanciado em ações que garantem a igualdade de acesso à escola pública e promovem o sucesso educativo de todos os alunos. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e os decretos-lei 54 e 55 de 2018 foram marcos decisivos para garantir que cada aluno adquira os conhecimentos e desenvolva as aptidões e atitudes que lhe permitam desenvolver todo o seu potencial e uma integração plena na sociedade. A Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas tem-nos permitido focar em problemas concretos das crianças e dos jovens das comunidades ciganas e procurar dar-lhes resposta. A pandemia veio dar ênfase à importância do acompanhamento a cada criança e a cada jovem e dar voz às suas necessidades, às suas expectativas, aos seus sonhos. Infelizmente, a pandemia veio também agravar desigualdades e problemas sociais, obrigando-nos a enfrentar desafios completamente novos. Para dar resposta a estes novos desafios, foi aprovado o Plano 21-23 Escola Mais. O seu objetivo é recuperar aprendizagens e procurar garantir que ninguém fica para trás. Este plano apresenta um conjunto de medidas que se alicerçam em políticas educativas dirigidas à promoção do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades através da educação. Não pretendemos avanços artificiais, mas uma efetiva melhoria das aprendizagens orientadas para o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e nas aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas. No âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, o Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação, tem vindo a promover anualmente conferências, ações de formação, elaborar recursos educativos com o objetivo de apoiar as escolas na sua missão. No presente ano letivo, realizou-se mais uma edição do ciclo de conferências Comunidades Ciganas, com a conferência intitulada Sucesso Educativo Recuperar para Avançar.
Este ciclo de conferências é uma organização conjunta da DGE e do Alto Comissariado para as Migrações e tem como objetivos discutir políticas e práticas envolvendo especialistas, docentes e pessoas das comunidades ciganas. A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência aplicou um novo questionário eletrónico aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, com o objetivo de dar continuidade à recolha de dados estatísticos sobre os alunos das comunidades ciganas matriculados em estabelecimentos de educação e ensino de Portugal continental no ano letivo 2020-2021. A DGE elaborou e publicou o guião pedagógico criado com orientações práticas para a integração de meninas e meninos ciganos na educação pré-escolar. Procedemos igualmente à atualização da página que está dedicada ao espaço que está dedicado às comunidades ciganas, e esta página tem por objetivo disseminar práticas de qualidade das escolas e recursos educativos e divulgar eventos e atividades promovidos pela DGE e outras entidades neste âmbito. Até final do ano letivo, prevemos ainda realizar mais uma edição da ação de formação, a inclusividade e a interculturalidade como dimensões críticas da educação das crianças e jovens ciganos, desta vez destinada aos docentes das escolas do Algarve. Gostaria de sublinhar uma vez mais a importância de assumirmos que o sucesso educativo deverá ser extensível a todos os alunos, e para que isso aconteça, têm vindo a ser criadas condições e estratégias para que todos concluam o seu percurso escolar, independentemente da sua situação económica ou social. Finalmente, gostaria de agradecer a todos os participantes neste webinar. Criar espaços de partilha e de boas práticas é fundamental para que possamos percorrer juntos o caminho do sucesso e de uma educação inclusiva de qualidade. Muito obrigada, Aida. Muito obrigada por este enquadramento da estratégia, que agora passa aqui a fazer, ligando a este enquadramento que é a estratégia e do que tem sido este trabalho ligado às escolas e à educação, no fundo, dar aqui um pequeno resumo e para o qual trago aqui alguns diapositivos, da forma como apareceu, na verdade, este projeto. Este projeto de educação patrimonial ligado à estratégia e que hoje tem um enfoque no agrupamento de escolas de Santo António do Barreiro, acaba por nos mostrar como é que a educação patrimonial, enquanto ferramenta, é uma ferramenta capaz de trazer às escolas esta ligação entre a educação e a cultura, que tanto nos fala a própria estratégia, e dizer-nos como a educação, portanto, é uma ferramenta eficaz, e também como mostrarmos e revelarmos o poder educativo do próprio património. Portanto, neste segundo slide, podemos ver aqui, num pequeno resumo, quem é a equipa. Já tínhamos mostrado no webinar anterior, portanto, e ficou mais esclarecido como é que o projeto acabou por aparecer. Quem não viu o outro webinar, este é um desafio para o ir ver. E, portanto, tivemos aqui uma equipa ligada tanto ao Ministério da Educação, portanto, o Gabinete do Ministro da Educação, a Inspeção-Geral de Educação e Ciência e a Direção-Geral de Educação, os 5 agrupamentos de escolas que tiveram diretamente envolvidos, o Alto Lumiar, a Rainha Dona Leonor, Mães d'Água, Santo António do Barreiro e Val da Amoreira, e depois os dois, no fundo, os nossos 2 parceiros privilegiados. Um primeiro que foi a Cátedra da Unesco, que hoje temos aqui também a nossa convidada, a Judite Primo, e a Direção-Geral do Património Cultural, que tivemos no outro webinar, a Filipa Neto, que nos esteve também a fazer o seu enquadramento. E então, este projeto, que acabou por ter como objetivo principal pôr em destaque o trabalho realizado pelas escolas e, portanto, esta sua valorização deste trabalho, este trabalho que é realizado por muitíssimos agrupamentos, e estes apenas são alguns exemplos, e que nos trazem a forma como
na prática, a escola é um local onde a educação e o património, ou seja, o património é, na verdade, o património em presença, o património trazido pelas várias comunidades em presença na escola, são trabalhados como via do sucesso. No terceiro diapositivo, apresentamos algumas das imagens de um momento feliz em que, na verdade, todos os trabalhos realizados pelas escolas tiveram a sua apresentação na Universidade Lusófona, com vários intervenientes, vários convidados, vários parceiros e visitas guiadas pelas exposições trazidas pela escola. Todo este trabalho não foi um trabalho iniciado nas escolas com este propósito, não foi um projeto próprio. A educação patrimonial surge aqui e com os parceiros também, enquanto uma estratégia para acompanhar as escolas e valorizar as escolas, dar-lhe um outro enfoque nos projetos que já estavam a ser realizados. Daí que se tivesse feito uma série de oficinas de expografia criativa, que foram levadas a cabo pelo Departamento de Sociomuseologia e pela Cátedra Unesco. Essas oficinas tiveram como objetivo principal valorizar os próprios trabalhos que as escolas realizam e trazer-lhes um outro figurino da apresentação. Simultaneamente, tivemos uma série tivemos formação em educação patrimonial, formação em contexto de escola e em contexto dos projetos, e penso que decorreu de uma forma muito dinâmica num tempo em que todos ainda nos encontrávamos e abraçávamos sem grandes medos. Mas, por falar de medos, temos aqui, neste último diapositivo, que embora nos traga alguns apontamentos de como a escola de Santo António do Barreiro conseguiu e levou a cabo os seus projetos, temos aqui uma música de Caetano que nos fala exatamente dos medos. E não há nada como a arte para nos mostrar como determinados sentimentos podem ser traduzidos de uma outra forma. Portanto, Caetano fala-nos daqui, Caetano do Recôncavo Baiano, chega a Sampa, São Paulo, e com certeza conseguiu ver nos olhos de algumas das pessoas que Narciso acha feio o que não é o seu espelho. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para o outro que não é parecido a nós como qualquer coisa feia e estranha, e também conseguimos ver nos olhos dos outros que quando olham para nós e nós não somos parecidos com eles, com coisas tão ligeiras como a forma como nos vestimos, a forma como falamos, o nosso sotaque, aquilo que são os símbolos invisíveis da cultura, muitas vezes olham para nós de forma estranha. E com o desafio desta canção de Caetano, que eu agradecia que, se fosse possível, nos dessem aqui que a pudéssemos ouvir, nada como a voz de Caetano. Ou seja, como não estamos a ouvir a voz de Caetano, fica o desafio para irem ouvir esta música que é Sampa e que eles nos mostra, neste último slide, agradecia que passasse outra vez, em que ele nos mostra como, na verdade, muitas vezes nós achamos que é feio o que não é o nosso espelho. E é para mostrar como esta escola conseguiu transformar também como a arte educativa, a arte de trabalhar o património, conseguiu juntar no seu espaço pessoas de várias culturas e fazer dela uma coisa bonita, através de uma nova arte e dos seus projetos, que eu pedia à diretora do agrupamento, à Manuela Espadinha, que nos apresentasse os projetos, o seu agrupamento e os projetos aí desenvolvidos. Manuela? Sim, senhora.
Ora, muito bom dia a todos. Eu sou diretora do agrupamento de escolas de Santo António no Barreiro e quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui a partilhar todo este trabalho, este envolvimento do nosso agrupamento. Ora, nós sabemos que o projeto denomina-se o Património Somos Todos Nós, e considero que o nosso agrupamento é uma escola em que, na realidade, nós temos a escola como lugar do nós e não apenas como lugar do eu. O agrupamento de escolas de Santo António tem como missão ser um agrupamento aprendente e inclusivo, de referência para todos os alunos e respectivas famílias, promovendo o seu sucesso académico, profissional, a formação integral dos alunos, sustentado no perfil, naturalmente, no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, nos decretos-lei 54 e 55, na ENEC, portanto, a educação nacional para a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, procurando tudo aquilo que as pessoas têm para dar uns aos outros, construindo-se a escola como lugar do nós. Portanto, se por um lado nós atendemos à individualidade e à singularidade de cada aluno, para que o aluno aprenda, essa singularidade também é importante para que ele se sinta mais integrado dentro da comunidade e para que ele saiba dar ao outro aquilo que o outro também tem para lhe dar a si. Portanto, houve um trabalho muito grande no agrupamento e ele continua a ser desenvolvido, baseado sobretudo em articulação e em inclusão, que são duas linhas que norteiam o nosso trabalho pedagógico no dia-a-dia, pois, como nós sabemos, a educação dos nossos dias faz-se em modelos que impliquem e não em modelos que expliquem. Portanto, aprender com qualidade e ser feliz na escola só é possível quando os alunos se sentem bem nela e quando os alunos se sentem parte dela e participam nela. Portanto, eu relembro aqui para a Esqueva que diz que é na diferença e não na semelhança que se comanda toda a mudança. Portanto, se nós, num contexto TAPE, como o nosso, um território educativo de intervenção prioritária, com 22 nacionalidades, com cerca de 1.800 alunos que frequentam o agrupamento desde o pré-escolar ao 12º ano, com cursos-chefe, cursos EFA, cursos profissionais, com uma parceria neste momento com o Centro Qualifica, e toda esta dimensão e esta riqueza e esta variedade são fundamentais para que se possam desenvolver todos estes projetos de uma forma diversa. Portanto, tenho aqui algumas questões que mostram como trabalhamos na escola com a diferença e a singularidade dos nossos alunos, que eu acabei de referir. Se por um lado dirigimos projetos para cada um deles, por outro lado também é fundamental que o nós se instale como processo de integração da singularidade. Outra questão é como é que as raízes culturais e patrimoniais podem ser trabalhadas no próprio currículo e como é que temos vindo a criar a identidade do próprio agrupamento com estes projetos. Ou seja, não são apenas projetos incluídos no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, mas também são projetos que, na realidade, interferem nos planos curriculares de cada um e numa perspectiva inovadora, trazendo o que cada um pode dar para as aprendizagens essenciais e para o trabalho pedagógico em sala de aula. Então, como na nossa escola cabe o mundo, nós temos essa vantagem, é um trunfo que temos. A diversidade para nós é encarada sempre como um trunfo, porque valorizamos a diferença, apostamos na interculturalidade e na inclusão de todos. Portanto, consideramos que é sempre possível fazer melhor, porque estes projetos desenvolvidos no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, que incluem todos, são sinais que ajudam a construir um futuro melhor e a preparar os nossos alunos para a vida ativa e para as competências do novo século. Portanto, o nosso projeto educativo define estas linhas orientadoras, que são ligadas à valorização da diferença, cujo título do projeto educativo é mesmo valorizar a diferença,
E nessa linha nós temos uma escola com objetivos de justiça social, com respostas qualificantes e diversificadas, com uma educação para todos, que vai desde o pré-escolar à educação e formação de adultos. Portanto, as nossas respostas educativas também são dirigidas a toda a comunidade, sem deixar ninguém para trás. Como é que desenvolvemos esta política de colaboração e de valorização das pessoas para integrarem o projeto educativo, de valorizar a diferença e todos estes caminhos, no fundo, um grande projeto de valorização do eu e do nós, articulando o trabalho pedagógico dos professores, criando relação próxima com as famílias, de modo a que se criem laços de confiança com a escola, reconhecendo o seu valor na vida dos seus educandos. Portanto, consideramos que há sempre um caminho muito importante, que é o caminho da relação de proximidade, de confiança, para que as próprias famílias que por vezes não valorizam o trabalho pedagógico da escola e o valor cultural da escola, o passem a fazer quando se aproximam de nós, quando se envolvem, quando dão delas, quando dão a mostrar o que elas têm, para que os outros também conheçam aquilo que cada um pode dar para o coletivo. Como é que nós continuamos a desenvolver esses projetos? Fazemos sempre muitas reuniões com alunos nas assembleias de delegados, projetos de mentorias, miúdos a votos, projeto Libera, o Ubuntu, o projeto Include com ações educativas de sucesso, várias dinâmicas que nos levam a adquirir selos como o selo protetor de crianças e jovens, o selo de escola intercultural, o selo de escola saudável, projetos com a Amnistia Internacional, porque somos escola amiga dos direitos humanos, escola da rede de escolas interculturais, portanto, da REI. Portanto, há uma série de dinâmicas que nos permitem este enquadramento e esta valorização, não é? Nessa perspectiva, eu relembro também outras dinâmicas muito importantes, como, por exemplo, o concurso de Mundo à Mesa. O que é que isto tem de importância? Cada turma, cada diretor de turma traz para um concurso os saberes e os sabores da sua terra. E é uma feira lindíssima e importantíssima em que todos querem a sua valorização, querem mostrar aquilo que as suas famílias sabem que têm de melhor para um coletivo que é a escola. E onde as turmas trabalham depois também esses aspectos de forma articulada, trabalham depois em sala de aula muitos desses aspectos. Não basta, por exemplo, trazer uma receita. Eu dou um exemplo, a matemática provavelmente e seguramente trabalha os pesos, as quantidades, entre outras disciplinas onde se escrevem textos, onde se traduzem textos, onde se fazem entrevistas. Portanto, há imensas competências essenciais e aprendizagens essenciais que são desenvolvidas com todos estes projetos. Além disso, portanto, há uma valorização muito grande da comunidade, como eu tenho vindo a referir. Há uma proximidade com as pessoas, chamando as pessoas à participação e ao envolvimento. Se olharem para algumas das nossas fotografias, dos nossos projetos, verificamos que nós temos um mundo dentro da escola. E, infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que manter muitas das estratégias online, nunca perdemos as famílias, nós criámos uma estrutura de apoio às famílias, sobretudo aos mais vulneráveis, mas quando estamos em presença, na realidade, os projetos são muito mais vivos, têm outros sabores e os saberes também se articulam de um outro modo. Portanto, nós, nestes projetos, cada um pode dar aquilo que é seu, do seu património. E a educação intercultural, a educação patrimonial, permitiu-nos aqui trabalhar o currículo nesta vertente, enriquecendo todas as práticas e os próprios saberes e as competências dos próprios professores para poderem trabalhar deste modo. Portanto, criámos então aqui também algumas estruturas de apoio com as equipas multidisciplinares, naturalmente, para além dos professores, dos conselhos de turma, terem trabalhado dentro do ciclo e interciclos,
foi muito importante. Nós temos estruturas de apoio, como as equipas multidisciplinares, dando apoio através do nosso gabinete social e psicológico, onde nós temos um serviço social, um serviço de psicologia, um serviço de mediação, que tem acompanhado sempre as famílias e os alunos, naturalmente, e os professores e os assistentes operacionais, no sentido de valorizar o seu trabalho e de conseguirmos chegar a bom porto. Portanto, para além disso, temos uma relação muito próxima com as associações de pais encarregados de educação, trabalhando na dimensão cívica e no interesse de todas as crianças. Por isso, nós consideramos que desenvolvemos a função social da escola, com uma oferta diversificada para os alunos, com projetos de combate à exclusão social, com criação de todos estes projetos onde todos se sintam que são capazes de dar o seu melhor e conseguir ter êxito, ter sucesso no seu percurso educativo. Ora, neste contexto, como nós vamos ver, a arte desempenha um papel fundamental no caminho da inclusão. Todos dão aos outros o que têm dentro de si e tornam as suas rotinas com novas práticas, com inovação, com equidade, com tudo aquilo que é importante. Ora bem, apostamos, para além de tudo isto e para que isto possa ser concretizável, apostamos na formação do pessoal docente e não docente, promovemos continuamente jornadas de reflexão, monitorização e autoavaliação com processos sustentáveis. Há a valorização da diversidade, como tenho vindo a dizer, com estruturas de mediação e acompanhamento, a relação de confiança com as famílias e os vários projetos com competências socioemocionais desenvolvidas. Portanto, pertencemos à rede de escolas interculturais, como eu tenho vindo a dizer, com muitas atividades e com uma grande rede de parcerias externas. Temos, como eu costumo dizer, as janelas e as portas abertas para o mundo e para os parceiros, desenvolvendo projetos que enriquecem os saberes da nossa comunidade. Portanto, neste webinar vamos dar privilégio ao projeto Dar a Volta ao Mundo, um projeto com atividades de integração, trabalhando o currículo através das raízes culturais de cada um. Para além disso, nós temos ainda, e quase a terminar, eu quero realçar que houve sempre uma mudança de paradigma com o trabalho pedagógico e curricular centrado no aluno e a partir dele, com processos de diferenciação pedagógica. As mudanças fazem parte da nossa cultura organizacional e nunca nos resignamos às dificuldades, elas são sempre apresentadas como um desafio. Promovemos uma cultura de inovação e de aprendizagem com formação para todo o pessoal docente e não docente, sempre num ambiente inclusivo e com a valorização da diversidade. As equipas multidisciplinares e as estruturas de mediação acompanharam e monitorizaram estes processos e estão sempre no desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. O desafio é sempre ir mais longe, é nunca desistir, é tentar ser melhor, criando e desenvolvimento a identidade do nosso agrupamento. Só podemos ter uma escola de possíveis, como nos dizia o senhor ex-secretário de Estado e atual Ministro da Educação, quando temos respostas para todos e sentimos que os projetos concretizam os sonhos dos nossos alunos. E eu, enquanto diretora, considero que isto é uma realidade no nosso agrupamento. Há dificuldades, mas há uma força interior, há desafios interiores para fazer mais e melhor. E, para terminar, quero-vos dizer que temos, por exemplo, o projeto Dar a Volta ao Mundo, que mostra as viagens reais ao mundo e interliga saberes de aprendizagens essenciais dos planos curriculares. É um projeto articulado entre várias áreas do saber, de acordo com os interesses dos alunos. É um projeto de educação patrimonial, ou seja, trabalhar o currículo através das raízes do nós, porque o património somos todos nós. Temos nele a viagem real e a viagem metafórica, porque nela cabem todos. Porque todos têm o direito de sentir pertença de uma comunidade, aprendendo de modo diferente e porque aceitamos e valorizamos as raízes culturais de cada um, promovendo uma cultura organizacional mais eficaz, ou seja, temos o projeto a funcionar como um laboratório de cidadãos que fazem a diferença. E agora, para exemplificar todo este projeto, eu vou passar a palavra à minha colega
Susana, que neste momento não é docente do agrupamento, mas que o foi durante muitos anos e que foi sempre, é uma professora de artes e que foi sempre uma grande impulsionadora de todo este trabalho pedagógico. Portanto, Susana, faz favor. Bom dia. Eu vou agora apresentar o meu testemunho neste projeto, no Dar a Volta ao Mundo. Eu tive muito prazer em fazê-lo, não só porque senti que cresci, à medida que o projeto crescia também, mas também como os outros, as pessoas que estiveram a trabalhar comigo, foram não só, foi toda a comunidade escolar, não só os meus colegas de equipa educativa, mas também todos os alunos e os seus familiares. Vou começar então por explicar o reconhecimento que nós tínhamos do património e a importância que é dada ao património enquanto identidade de cada um, enquanto cada um é essencial na nossa escola, na escola do agrupamento de Escola de Santo António, como cada um pode dar o seu contributo para enriquecer a aprendizagem de todos. Portanto, eu vou explicar a partir dos slides, será mais simples, percebemos como é que ficou organizado, mas apesar da organização apresentar agora como sintetizada aqui, ele foi crescendo e partiu de uma disciplina de artes artística, que é a componente de educação artística. Começou então, o embrião de tudo começou no segundo ciclo, e no conhecimento dos docentes, entre eles, das conversas e também dos alunos. Portanto, aqui no quadro Síntese da Implementação da Flexibilidade Curricular e Inclusão, nós conseguimos ver não só a questão da importância do património da escola, como de cada elemento da escola em crescimento, em viagem e em deslocação. O que é que nós fizemos primeiro? Fomos reconhecer e ouvir a comunidade escolar, tanto em sala de aula e nos vários ciclos, no segundo ciclo, no quinto ano, mas também no pré-escolar, no primeiro ciclo, e à medida que íamos tendo conhecimento, fazendo os registros e deixando também interferir, cruzar, tanto o currículo como essas novas informações que nos iam chegando. À medida que tínhamos este conhecimento e que adaptávamos e que construíamos com os docentes que dominam o currículo e que dominam as aprendizagens essenciais, as necessidades em termos de escola, de aprendizagem dos alunos, nós demos algumas ferramentas, através da formação, a toda a comunidade escolar, não só aos professores, como também aos alunos, aos funcionários e também a alguns pais. Estas formações estão aqui apontadas: a formação de trabalho de projeto, a formação de teatro, foram as principais. Porquê? Porque através delas conseguimos colocar como atores deste projeto todos e envolvê-los. Houve várias disciplinas que abarcaram o projeto, foi o complemento de educação artística, mais tarde também o OC, os DAC e também outras atividades como o Inclusive. Como produto final, foi apresentada uma peça de teatro. No segundo diapositivo, nós conseguimos perceber melhor como é que funcionou cada parte, cada uma destes passinhos. Na primeira, no complemento de educação artística, começámos então com essa participação da família na escola, através de uma audição e de uma intervenção, por um lado, de um lado espontânea, através das associações de pais, etc., mas por outro lado, numa vertente mais ativa da escola, pedimos mesmo à comunidade que fosse e que prestasse algumas palestras sobre os seus conhecimentos, sobre algumas características que gostassem de partilhar connosco. E depois, capitalizando os recursos da escola, fomos a sintetizar essa informação que tínhamos recolhido. Depois de feito o mapeamento, nós fomos trabalhar toda essa informação. E como é que a trabalhamos?
através do trabalho de projeto. Usámos as ferramentas que tínhamos adquirido nas formações, tanto nestas 2 formações como também na formação de educação patrimonial, e com elas conseguimos obter alguns resultados. Mas, antes do resultado final, construímos vários passos, que aqui aponta alguns deles, muito enriquecedores em termos de aprendizagem dos alunos. Ou seja, um dos passos que utilizámos foi: conhecemos panos, alguns encarregados de educação, alguns elementos trouxeram-nos panos de diversas culturas. Esses panos mostram-nos como em todas as culturas existem materiais, existem intenções, existem questões de vida, língua, etc. Várias premissas que toda a humanidade tem, mas que cada cultura dá uma resposta a ela. E essas diferentes respostas que cada cultura oferece foram exploradas. Aqui nos panos, nós investigamos os panos, a sua origem, trabalhámos mesmo depois em termos de módulo padrão cada um desses panos e desenvolvemos os sentimentos. Aqui com os desenhos dos alunos, nós associamos os panos às emoções, a forma como as pessoas exprimem e como é que são usados os panos nas diversas culturas e o que é que isso pode representar, e associamos a isso os diferentes conteúdos do currículo que foram sendo trabalhados com esta informação. Também na questão da música, nós também construímos, tanto ouvimos e interpretamos, analisamos algumas músicas e como elas fazem parte não só da cultura histórica e musical do país, mas também como é que isso interfere nos hábitos e cultura dos povos. E a partir daí também os alunos conseguiram trabalhar algumas áreas também de educação física, de educação da dança, não é? E de educação musical através dos instrumentos. Relativamente à questão de português e das línguas, aqui um bocadinho relacionado também com a rede de escolas de educação intercultural, nós promovemos esta partilha de textos em várias línguas. Os alunos acharam muito interessante essa partilha e até verificámos que existem fábulas diferentes de país para país, mas algumas com algumas semelhanças, outras com outros aspectos diversificados e diferentes. Pronto, a partir daí nós construímos depois o quê? Um objeto, que são uns livros, foram uns livros, e esses livros transformados, e estes livros eram portfólios que explicavam todo o processo, a vinda do pai a explicar a sua experiência, por exemplo, no Brasil, como eu me lembro que um destes que está aqui representado, o PAN, remete-se a isso, a sua experiência, e depois em termos históricos e em termos de história e geografia de Portugal, em como é que aquilo se podia inserir e mesmo em termos de português, como é também trabalhado. No final, compilamos todas estas informações com o intuito de fazer uma peça de teatro. Agora aqui no nosso terceiro slide, nós conseguimos ver que esta peça de teatro, portanto, conseguimos perceber aqui então que o nosso currículo e que a peça de teatro vai ser um resultado deste trabalhar do currículo pontualmente. Nós até anteriormente, naquele slide anterior, nós tínhamos visto os leques e com uma construção, a própria construção do leque. O leque, primeiro foram analisados os leques na história e na cultura japonesa, e depois de analisados, os alunos fizeram estudos e projetos dos leques e também fizeram a planificação da construção e um modelo à escala, trabalhando uma escala mais pequena e a escala maior, e como se passar de um para o outro, as medidas como deveriam fazer, como recortar, como colar, como pintar, e depois sempre tudo
terminado nesta compilação. Portanto, como é que trabalhamos o currículo? Nós trabalhamos o currículo a partir das raízes do aluno, da família. Esta disciplina ajudou muito, porquê? Porque era uma disciplina que estava em todo o segundo ciclo e isso permitia, como estava em todo o segundo ciclo, eu conseguia cruzar a informação com as minhas colegas, aprender com elas e facilmente chegar a ter uma visão global de todo o processo por dentro, não é? No momento, porque seria difícil estar num projeto que cresce passo a passo, que cresce com o que nos vão dando, se não tivesse a parte de quase tudo, não é? Apesar de tudo. E é muito bom quando nós sentimos e vemos que os alunos estão a dar o seu contributo real e veem isso e aquilo torna-se mesmo mais significativo, não só para eles como para nós. Aqui nesta imagem nós estamos a ver os módulos que foram retirados dos panos, foram estilizações, simplificações da forma dada pelos panos, e que depois, ainda com outra simplificação, deram origem aos candeeiros de educação tecnológica. E é essa montagem. E vemos aqui os alunos nessa experiência. Aqui, neste caso, os têxteis da panaria, nesta turma, teve mais a ver com os sentimentos. Os alunos criaram desenhos inspirados em imagens que tinham visto e que representam exatamente os sentimentos, não só os sentimentos de felicidade ou de proximidade, porque todos eles fazem parte do ser humano, não é? E cada um os experiencia. Então, eles experimentaram e fizeram, relacionaram e pintaram, incluindo-os aqui nos panos. Aqui eles pintaram a tinta da China sobre tecido e tem por fundo o padrão do pano. Por fim, aqui temos uma imagem da peça de teatro. A peça de teatro foi realmente megalómana. Porquê? Porque envolvia desde o primeiro ciclo até aos EFA, até aos adultos que participavam aqui no agrupamento de escolas. Todos deram o seu contributo nos vários anos conseguiram dar um contributo a partir não só do currículo, não é? Como é, e também desta informação sobre é esta a experiência que eu tive, mesmo prazer em fazer, exatamente porque senti que todos os meus colegas tinham sempre algo de novo para partilhar e era muito motivador ver que, não sei, toda a hora sentia que estava a aprender um bocadinho das outras disciplinas, um bocadinho enfim, do que nos traziam. Foi muito enriquecedor. Obrigada e gostei deste vídeo. Agora temos também connosco a Catarina, que é mediadora no agrupamento de escolas de Santo António. Eu gostaria de perguntar à Catarina qual a importância da mediação no agrupamento. Primeiramente, bom dia a todas e a todos. Eu sou a Catarina Vieira, trabalho no agrupamento de escolas de Santo António há 5 anos letivos e posso começar por dizer que a mediação é muito importante em escolas com um elevado número de meninos da comunidade cigana. Porquê? Porque é uma confiança da parte destes pais, começa por aí, começa pela confiança que depositam em nós por sermos da comunidade. E depois que temos uma forma de chegar a eles, que sabemos o tempo exato de dizer as coisas, de passar a informação, de sensibilizar, porque somos membros desta comunidade, sendo membro da comunidade cigana, tenho muito mais facilidade em saber esses tempos certos. Depois é gratificante, enquanto mediadora do agrupamento de escolas, é gratificante haver melhorias, ainda que a passinhos muito lentos, é verdade, há muito absentismo, mas, por exemplo, eu posso testemunhar que desde que estou no agrupamento de escolas de Santo António, tenho vindo, principalmente as meninas, porque a maior dificuldade é as meninas na escola até uma certa idade, até o máximo que se via
era 13, 14 anos, com muita dificuldade já. E há 2, 3 anos a esta data tenho confirmado meninas com 17, 18 anos na escola. Quem está dentro da comunidade, quem vivencia todos estes preconceitos que existem ainda, toda esta desvalorização à escola, é um grande passo, é um passo gigante. O abandono está a diminuir bastante. Vemos meninos muito mais tarde. Ainda o absentismo ainda é um pouco grave, claro que é, mas também tem vindo a melhorar. A importância à escola, porque isso também, eu estando diariamente no bairro com estas famílias, a forma destes pais falarem sobre a escola está a mudar. Nota-se a dia a dia, cada dia que passa nota-se a diferença. Por exemplo, eu posso dar exemplo, quando comecei aqui a trabalhar, eu tinha uma mãe que dizia, a minha filha quando fizer 12, 13 anos eu tiro da escola. Isto há meses atrás tivemos uma conversa, e isto são também pequenas, são sementes que nós vamos deixando, aquilo que eu vou dizendo no dia a dia, são sementes que vão ficando nestes pais, mostrando exemplos de meninas e meninos que têm um percurso diferente, porque estudaram, tiveram a oportunidade de estudar. E essa mãe agora há dias disse-me, a minha filha vai andar na escola até ela querer. E ela já está com 17 anos e está no 8º ano. E são pequenas, são casos isolados, mas que fazem toda a diferença para quem está a trabalhar nesta luta, porque isto é uma luta diária e na nossa escola isso evidencia-se diariamente. É muito importante a mediação nesse sentido. Acho que todas as escolas do país deveriam apostar, principalmente quando se tem elevado números. Nós temos perto de 150, se não forem mais, meninos da comunidade, entre o primeiro ciclo, a jardim de infância até o secundário. É muito importante a presença de um mediador da comunidade cigana. É muito importante, porque temos outra forma de chegar, temos outra forma de informar. É claro que qualquer um pode fazer este trabalho, mas vindo de um membro da comunidade cigana faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. A forma que passamos a informação, o participar em reuniões com os encarregados, com os professores, a forma simples de falar, que isso também acho que é qualquer coisa que eu tenho que dizer, porque tenho vivenciado isso nas reuniões com os DTs, com os professores e os encarregados de educação. A forma de falar é muito importante, a forma simples de falar, porque muitas vezes me chega, depois de estarmos na reunião, a Catarina não percebia o que disse o professor e eu tenho que estar a explicar, tenho que estar a traduzir, de certa forma. É muito importante para os professores isso. Quando falarmos com estes pais de forma simples, temos que ter em conta que são pessoas que mal leem, ou se alguns não leem, até bastante jovens, infelizmente, mas isso tem que ser levado em conta. A forma como falamos com estes pais, para explicarmos as coisas, é muito importante. Daí também o eu chegar mais àquilo que eles querem ouvir. E a mim me ouvirem melhor, porque tenho uma forma de falar com eles que eles me entendem. É gratificante ver que o meu trabalho não é em vão. Também tenho vivenciado aqui na Escola de Santo António, todos os meninos têm os mesmos direitos. Todos, é uma luta constante diariamente, não só com a comunidade cigana, mas infelizmente temos famílias com bastantes problemas a nível social, a nível monetário, e aqui na nossa escola isso é vivido intensamente, e todos nós, quando entramos aqui eu costumo dizer que vestimos a camisola quando entramos no agrupamento de Santo António. Ainda que venhamos, em princípio, para trabalhar, é a nossa vida, mas depois começamos a causa começa a entranhar-se em nós, e é uma luta diária que vivenciamos todos os dias. É muito importante. E pronto, a quem me está a ouvir, que tenham mais em conta isto do mediador cigano. É muito, muito, muito. Neste contexto de escolas, é muito importante. Acho que faz todo sentido. É só o que quero dizer, e volto a dizer, é gratificante estar neste posto de trabalho. Muito obrigada.
Catarina, mediadora no agrupamento de escolas de Santo António do Barreiro, que nos trouxe aqui juntamente com a apresentação destes projetos, nos mostraram como esta mediação e estes projetos são uma ponte para transformar aquilo que poderia ser distante em estranho, distante ou estranho, em coisas que nos são próximas. Ora, e com este Caetano, que nos mostra uma arte sublime, com esta sua arte sublime, como é que qualquer coisa que era estranha foi transformada numa poesia e numa música que nos embala a todos. Portanto, mostra-nos que, na verdade, tal como os agrupamentos e o projeto, eles nos mostraram que há ferramentas eficazes para fazer esta mediação. Uma outra ferramenta eficaz e da qual partilhamos aqui também a experiência, é-nos trazida pela Judite Primo, que é a titular da Cátedra Unesco Educação, Cidadania e Diversidade Cultural, que esteve desde o primeiro momento neste projeto de educação patrimonial e da estratégia, e que eu gostaria muito, Judite, nos falasses em como o papel da Cátedra nestes projetos, quais são estes objetivos da Cátedra, nesta primeira pergunta, e como é que vês todo este trabalho e como é que ele se relaciona com os objetivos da Cátedra? Bom dia a todos, todas. Primeiro, agradecer por essa introdução maravilhosa, né? Porque eu vindo do mesmo território que o Caetano, ele ainda por cima sendo ladeado pelo Gilberto Gil, é emocionante. Eles nos falam efetivamente daquilo que nós acreditamos, né? Que é da capacidade de mutarmos, né? E aprendermos com a diferença. Obrigada, Luísa. Fiquei emocionada. Mas, tentando responder a sua pergunta, a cátedra que tem como tema central da sua atuação educação, cidadania e diversidade cultural, quando teve a possibilidade, né, de se agregar a esse projeto, o nosso objetivo era efetivamente trabalhar as questões de educação e da diversidade cultural numa perspectiva transversal aos diferentes níveis de escolaridade. Isso era um elemento fulcral, porque vindo de uma instituição acadêmica universitária, nós sempre consideramos que trabalhar a educação numa perspectiva social, assumindo a função social da educação, nós precisávamos trabalhá-la sempre, é o que temos tentado fazer, nessa perspectiva transversal, cruzando os diferentes níveis de escolaridade. O projeto de educação patrimonial nas escolas, né, nos agrupamentos escolares, que seguiram conosco ao longo, né, de um ano letivo, ele nos permitiu trabalhar a diversidade, que era e é, né, um dos marcadores das realidades das escolas nos nossos dias, mas trabalhar a diversidade não como um aspecto negativo, mas pelo contrário, como um marcador importante para que nós pudéssemos nos compreender como um todos, né, e a partir dessa compreensão nos respeitarmos mais e melhor. Então, o projeto que foi realizado na cátedra, né, com as oficinas de expografia criativa, com a relação que nós fomos estabelecendo com cada um dos agrupamentos, que foi diferente, como é óbvio, porque tínhamos esse objetivo de trabalhar a partir dos projetos que as escolas já desenvolviam, capacitando, formando docentes que pudessem entender como uma possibilidade, né, de apresentar esses seus trabalhos numa perspectiva expográfica, né, trabalhando as exposições, a partir das exposições, mas compreendendo que há outros recursos de comunicação quando nós utilizamos as exposições. Então, as oficinas foram importantes nesse sentido. E nós tivemos uma mediadora, né, que fazia parte desse projeto, que eu acho que foi um marcador importante para todas as escolas, que foi a Natália Pamil, que eu acho que foi muito acolhida, né, por todos os agrupamentos escolares. Até hoje, esse trabalho é um referencial para todos nós e para a Natália especificamente. Então, as relações pessoais também que foram sendo construídas ao longo desse processo, elas foram fundamentais
eu acho que para o sucesso, né, desse trabalho. Trabalharmos aqui nessa busca, né, de desenvolver ações integradas com os currículos, mas também de uma formação cidadã, não apenas para as comunidades ciganas, mas trabalhar nos contextos escolares as diferenças que existiam, né, diferenças étnicas, diferenças culturais. Como a professora Manuela disse há pouco, trabalhar essas diferenças para construir esse sentimento de comuna, né, de comunidade, foi esse, acho que o nosso objetivo central em todo esse trabalho. Judite, mas ainda tenho aqui mais uma outra perguntinha, que é, nesta inter-relação entre a cátedra e os agrupamentos de escolas e este trabalho prático, há ganhos parte a parte, não é? Há ganhos por um lado e por outro. Podes-nos falar aqui que ganhos é que, por outro lado, o meio académico, esta comunidade que estuda e trabalha de uma forma forte, afincada, esta questão da educação, cidadania e diversidade cultural, também este trabalho prático, que aporra é que este trabalho prático também trouxe e que benefícios é que estes trabalhos podem trazer para ambas as partes? Eu acho que o maior benefício é nós assumirmos essa reciprocidade de saberes, né? Eu acho que, tradicionalmente, as universidades, as cátedras, por estarem associados a fundações, as universidades, trabalham numa perspectiva de ensino, investigação, e aquilo que ficou convencionado como extensão universitária, né? O que nós procuramos trabalhar no âmbito da cátedra, e esse projeto foi muito importante para consolidar essa nossa perspectiva, é que nós não trabalhamos na perspectiva de extensão universitária, mas nós trabalhamos na perspectiva da reciprocidade de saberes. Então, o trabalho prático nas escolas, acho que nos ensinou mais do que nós somos capazes de transmitir conhecimento às escolas, porque nós fomos nos sensibilizando com esses trabalhos e as práticas que as escolas já tinham. Então, nós conseguimos, a partir daí, sensibilizar os nossos investigadores ainda mais e, sobretudo, os nossos mestrandos e doutorandos, que, inseridos nesses projetos, tomaram plena consciência de que a nossa ação não é uma ação de estender aquilo que sabemos, mas aprender e reforçar os nossos conhecimentos na relação com as escolas, com os museus, com os processos educativos e nas comunidades, sobretudo. O contato forte com as comunidades ciganas, nesses territórios em que nós estivemos. Eu posso chamar aqui, dar nome a uma associação que ficou muito próxima também dos nossos trabalhos na cátedra e que nós temos procurado alimentar a relação, que é a AMUCIP, que é a Associação de Mulheres Ciganas que atuam no Seixal. Tudo isso foi um marcador importante para nós, porque nós conseguimos demonstrar na prática aqueles e aquelas que estão em formação conosco, que estão atuando conosco, que não se faz um trabalho de educação, cidadania e diversidade cultural se ele não passar, de fato, pelas comunidades e, sobretudo, pelas escolas. Então, esse trabalho para nós foi fundamental, Luísa. E só para terminar esta última pergunta, numa perspectiva agora não tanto da cátedra, mas no âmbito mais da sociomuseologia e, portanto, deste trabalho com o património, que às vezes pode parecer que só tem a ver com os monumentos, com o que é, como dizíamos outro dia, o que é velho, não é? Como é que como é que vês este trabalho ligado às escolas e nesta perspectiva deste trabalho do património em presença nos agrupamentos? Bom, eu agradeço, porque essa pergunta é maravilhosa. Podemos falar um pouco mais sobre a sociomuseologia. Então, a cátedra, articulada com o Departamento de Sociomuseologia da Universidade Lusófona, nós advogamos que a cultura é aquilo que nos marca e que pulsa no nosso cotidiano. Claro que o passado ele é importante, porque vai moldando, né, a nossa forma de olhar e de atuar no mundo. Mas nós atuamos no mundo a partir da contemporaneidade, né? Nós temos os marcadores, e é no contemporâneo que
que nós vamos selecionando e que nós vamos reconstruindo as nossas memórias e que vamos projetando essas memórias para o futuro. As escolas são esse locus privilegiado, né, para nós entendermos essa história patrimonial, essa história identitária, mas é em contexto escolar e em contexto familiar, claro, mas é sobretudo em contexto escolar, que nós conseguimos colocar lado a lado pessoas que têm matrizes diferenciadas e nos construirmos coletivamente no presente. Então, a cultura, o patrimônio, a identidade são alicerces para que nós possamos atuar enquanto cidadãos na sociedade. E as escolas dão isso, né? Com esses marcadores culturais, com esses marcadores patrimoniais. Então, mais uma vez eu digo, nós aprendemos muito com esse trabalho nas escolas, nos agrupamentos escolares, porque, mais uma vez, deixamos de estar só numa perspectiva teórica, né, trabalhando nas nossas formações, mas aplicando na prática, junto com as escolas, com os trabalhos que as escolas já desenvolviam, e de forma primorosa, né, nós conseguimos ter acesso a essa diversidade cultural que tem sido o palco e a realidade, né, das escolas portuguesas nesse momento. Obrigada. Eu que agradeço. E aproximamos-nos do final deste webinar. Agradecemos a todos os intervenientes, a todos os participantes. Deixamos um agradecimento muito especial ao agrupamento de escolas de Santo António no Barreiro, pela sua presença, pela sua partilha. Relembramos que este webinar e o webinar de dia 18 de maio ficarão disponíveis na página da DGE. E para fecharmos da melhor forma, iremos visualizar um pequeno filme realizado pelo agrupamento de escolas de Santo António no Barreiro. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.